Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê a sua paz. É uma alegria a gente poder retornar à casa, né? Rever os amigos, os irmãos, esse encontro com a espiritualidade maior. E temos a oportunidade de, depois da harmonização, né, maravilhosa, a gente hoje vai falar de um tema, talvez muitos já o conheçam, mas é necessário. É necessário que as mensagens renovadoras de Jesus, o convite do Cristo para conosco, para renovar-nos cada tempo, né? Porque a evolução nos chama a isto. E hoje nós escolhemos para conversar um tema muito corriqueiro: hábitos. Primeiramente, nós gostaríamos de fazer uma separação de hábitos e vícios. São muito semelhantes, mas a gente vai fazer essa separação para a nossa reflexão. O que seria um hábito? É uma repetição do automatismo de alguma coisa conosco, seja comportamento, seja fala, seja ticket, seja ação. Se torna natural. Um hábito, por exemplo, coisa simples, quando a criança ela é educada para isso, ela tem o hábito de toda manhã, de sempre tomar bênção de seus pais. Acaba se tornando um hábito. Eu tenho um menino, né, de 42 anos. Se ele me ligar 10 vezes por dia, 10 vezes ele pensa pai. Hábito, né? Então isso para nós nos chama a atenção para que a gente possa mudar muitas vezes, né, nossos hábitos. E quem estamos aí na condição de educadores de filhos, de netos, a gente precisa olhar por esse caminho, porque senão eles pegam hábitos outros. Eu vi uma criança há uns tempos atrás, não tinha este hábito, a família deixou, né, livre. O vô chegou, o vô falou alguma coisa, ela falou: Zé Ruela. Caramba, velho. Não, mas não ofende. Gente, é o avô, é o pai, é um tio, é o mais velho. Então as coisas começam, qualquer virtude começa pelas pequenas coisas. Então nós temos hábitos bons e hábitos negativos. O vício é mais ou menos o mesmo caminho, porém a gente pode considerar o vício quando não fazemos, ele nos causa ações ou reações. Exemplo, café é hábito ou vício? Os dois. Porque ele é um ato, a gente levanta de manhã, automaticamente a gente já vai para a cozinha para tomar o café. Se não tomar esse café, muitos têm reações, né? Dor de cabeça, irritação, passa o dia, ou seja, então, para a gente ter uma noção, separar hábitos de vícios, o vício é natural, é ocasional, é circunstancial. O café, entre aspas, né, o vício, ele é uma coisa provocada. Nós sentimos vontade de fazer. Se não fizermos, entra em desespero. O hábito da bebida, no começo é um hábito, né? Depois é vício. Porque se não beber,
Aí entra num estado depressivo, agressivo, etc. O cigarro, a mesma coisa. Mas então, entendendo por esse caminho, a gente então vai lá para os ensinos da doutrina espírita. Qual é o motivo de nós sempre buscarmos colocar a culpa dos outros, dos nossos erros? É hábito? É. Isso é tão natural que não percebemos. Dificilmente nós assumimos um erro que cometemos. Dificilmente. Digo isso, a gente sempre faz um teste, né? Tem uma batida, né? uma colisão com um carro. Você deu uma displicência, estava vendo uma televisão ou um celular, mexendo lá no painel, outra hora estava com a mente voltada lá em Campinas, esqueceu, bateu. A pessoa desce, mas você parou, você freou. Quando não acha nada, faz, gente, foi um gato, passou um gato na minha frente. Mas a gente sempre vai procurar eximir-se da responsabilidade da culpa. Sabe por quê? Vamos analisar psicologicamente? Vamos lá. Simples. Nós somos espíritos em evolução primária. Nós ainda necessitamos de vestir num corpo físico, vivenciar experiências através das reencarnações, de convívio e convivências. Deus ajuda os homens pelos homens, pune os homens pelos homens. Porque no plano espiritual, a gente não tem essa gama, como disse o nosso irmão na música, essa gama atrativa que aqui nós temos. Gente, quem não gosta de um pratinho de bife acebolado? Né? Então aqui tem um monte de atrativos que agrada o corpo. Nós cuidamos do corpo, instinto de sobrevivência e etc. Então as reencarnações, ela nos coloca à prova as tentações das nossas fraquezas. Por exemplo, na parábola do joio e do trigo de Jesus conta, né, que um semeador semeou boas sementes do trigo. Na calada da noite veio o inimigo e semeou o joio. Qual foi o objetivo do inimigo? Para que o joio crescesse junto do trigo, abafasse o trigo, para que ele não produzisse aquilo que ele deveria produzir. Então, quando Jesus termina essa parábola, ele explica, né, para os discípulos, está no capítulo 13 de Mateus, 7 parábolas. E depois ele mostra que nós seremos tentados. Somos tentados. Porque é essa prova que a gente está passando para vencer as nossas más inclinações, os nossos hábitos infelizes. Somos tentados constantemente. Jesus também, Mateus também conta uma passagem, com certeza que Jesus o repassou, da tentação dele no deserto de Jesus. Jesus foi ao deserto a orar, veio o tentador, ou o demônio, como queira entender,
E ele passou 40 dias e 40 noites jejuando. Teve fome, com certeza. Veio o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja, simbolicamente, ele estava dizendo: dá um passe de mágica nela. Para que trabalhar? Para que plantar trigo? Para que amassar o trigo? Para que fazer o pão? Para que comprar o pão? Se você pode, simplesmente com as mãos. Ou seja, estava instigando a ele ao não trabalho. É uma coisa que a pessoa gosta, né? Nós gostamos. É bom ter o prazer sem o trabalho. Isso é da natureza humana hoje. Jesus disse para ele: nem só de pão do homem, mas de toda a palavra que vem de meu Pai. Ou seja, estava dizendo que o que vem do alto é para o espírito, que é imortal. O corpo é perecível. O tentador não desistiu. Não desistiu. Levou ele para uma cidade, né? E mostrou a cidade, mostrou a bela, com certeza, Jerusalém. E disse: abdica a tua fé, entre aspas, que eu te darei o poder de tudo, toda a riqueza do mundo é tua. Ele não aceitou. Jesus disse: não tentarás o teu Deus, nosso Deus, porque o poder da terra é temporário. A idade, a natureza se renova toda hora, ela não é fixa. Nós também. Há uns 30 anos atrás, outro dia eu vi um vídeo daqueles teve cassete, né, aquelas fitas. Eu fiz uma palestra, nem sei quando, lá no Joana Dark, me mostraram o vídeo. Eu falei: quem que é esse cara? Eu sei, né? Não, eu estava com o cabelo preto de bigode, que coisa horrível que eu estava naquela hora. Aí eu fico comparando, será que eu era mais feio ou mais bonito? Porque está doido. Ou seja, muda muito. Só quem convive perto é que não vê, mas a gente que está, muda muito. Tudo é transitório. Tudo é transitório. Isso que Jesus disse: poder. Cadê os reis? Cadê os tiranos? Cadê os conquistadores do passado? Muitos estão reencarnados em corpos mutilados. Então esse processo da evolução, nós precisamos começar. Vamos lá, vamos explicar por quê. Esse processo nosso, por sermos espíritos imperfeitos, o processo de educação que nós tivemos foi muito punitivo. Muito punitivo. Olha, vamos imaginar nossos avós quando era criança. Como é que era o processo educacional dos pais? Não podia nem sequer pensar em atrapalhar o pai ou a mãe quando estivesse conversando. Os meus pais, a mesma coisa. Eu ainda peguei uma parte. Eu estou tão novo. Os pais iam receber uma visita. A mãe já chamava e falava: ó, se você atrapalhar, intrometer lá, já vi. A visita chegava, vocês ficavam igual um boneco, aqueles recordes, né? Se a gente fizesse o que esse menino faz hoje, interrompesse, o pai fazia falou,
a gente torcia para a visita não ir embora, porque quando fosse embora, e o pior de tudo era uma tunda da mãe e uma tunda do pai. Ou seja, nesse processo educacional, isso vem de longe. No que tange as religiões, o que as religiões fizeram conosco? Se você pecar, você vai para o inferno. Caramba, né? Aí como é que é o inferno? Ó, lá tem um caldeirão, uma baita de uma fogueira, você vai ficar lá dentro do capetinho, do canto. Quem é que quer ser queimado eternamente, gente? No processo também educacional. Então, dentro de tudo isso aí, a defensiva, hábito da defensiva, é justamente por medo do castigo. Tornou-se um hábito infeliz, de a gente não assumir a responsabilidade do erro, porque está intrínseco de nós o medo de ser punido. Mas então tá, eu estou certo. Não está não. A evolução, isso se a gente pegar dos nossos avós, do tempo do homem sapiens, até o dia de hoje, nós evoluímos. Nós evoluímos. E à medida que nós evoluímos, nós crescemos. À medida que a criança, o nosso filho, cresce, a educação muda. Lá no início, não e não. Não põe a mão. Não põe a mão. À medida que ele vai crescendo, a gente começa a explicar. Porque não deve. Se antes ele não vai entender, então à medida. E hoje nós somos uma humanidade madura, gente. Espiritualmente, no nível humanidade somos. E muita gente quer ser inocente. Ah, não sabia, sabe? Nós sabemos. Nós fingimos de besta. Então, aonde eu quero chegar? Nessa questão dos hábitos. A doutrina espírita veio e nos trouxe no livro dos Espíritos, parte terceira, as leis morais. E dentro dessas 10 leis, tem a lei de progresso. A lei de progresso, ela nos impulsiona o progresso espiritual. Porque o progresso material está, nossa senhora, está beleza, gente. Casei, tem 45 anos. Eu fiquei uns 10 anos de casado. Nunca sonhei na minha vida em ter uma moto. O máximo é uma bicicleta. As coisas fluíram, vai fluindo, as coisas mudaram. Ou seja, o progresso material está ó. Mas e o progresso espiritual? Está paralisado. Está paralisado porque quando a gente desencarna, que chega do lado de lá, chega muitas vezes pior do que veio. Se trouxermos 10 hábitos, com toda a facilidade que a gente tem, 10 hábitos negativos, volta com 20. Cada lugar que a gente vai, a gente adquiriu. Eu não gostava de piqui, fui para Goiás, hoje eu adoro piqui. Então, é isso, cada vez que a gente experimenta alguma coisa nova, e aquilo é bom para a matéria, por que a gente não experimenta as coisas para o espírito? Cria o hábito da caridade, o hábito do perdão, o vício da caridade, o vício da oração, o vício do cigarro dela. Estou dizendo, não, gente, eu não estou falando com sermão, eu também estou nessa coisa aí. Beleza, gente? Aonde que então a gente precisa melhorar? Qual é o nosso papel? Muita gente fala assim, Sr. Jorge, mas aonde eu começo a minha reforma íntima? Cada um tem ponto. Imagine uma casa, a nossa casa,
Depois de uma festa de aniversário, churrasco, mesa de frios, sorvete, piscina, todo mundo ali, 100 pessoas, e canta parabéns, e bebe, e chora, e canta piada, e bota só. Lá pastando, os vizinhos começam a ir embora. Vou despedir, a festa foi maravilhosa, não, mas foi um prazer, nunca fui uma festa tão boa. Mas sempre faz. Quando sai o último, você volta para dentro de casa e fala, nossa Senhora, vai no banheiro, vai na cozinha, sujeira até no teatro. Você não vai dormir sem aquela sujeira, né, gente? O que faz? Vamos limpar. Por onde começar? Aí lá no terreiro, lá na área, no pátio, está sujo de tudo quanto é coisa. De sorvete velho, pedaço de carne, de tudo. Adianta você limpar a casa e sair lá fora e sujar de novo? Passar a noite inteira. Então nós temos que ser inteligentes e começar a pensar o seguinte: nós vamos tirar as coisas mais brutas, limpar lá fora, porque quando a gente voltar, e fazer um planejamento, correto? Cada casa é uma casa, cada situação é uma situação. Então, para cada um de nós, uma situação. Aonde nós podemos começar? No hábito. Nos hábitos infelizes. Ah, mas como eu sei que o hábito é infeliz? É aquele que nos prejudica. Quer ver um hábito terrível? É este. Quando nós nos eximimos da responsabilidade de nossa culpa, nós estamos transferindo ela para o outro, que muitas vezes ele não é o culpado. Natural. A criança já nasce com isso. 3 meninos numa casa, estão brincando, resolve correr, vai brincar de pique. Aí um é maior, o outro é menor, um vai e esbarra no outro, ele cai, machuca, abre a boca no mundo. Mãe. A mãe vai. O fulano me empurrou. Mentira, eu não empurrei não, ele caiu. Não é assim? Não, mãe. A mãe, no meu tempo, a mãe já usava a psicologia mais adequada. Em vez de dúvida, dá uma bunda nos dois. É para vocês aprenderem a brincar direito. Resolviram? Hoje você ficar discutindo quem foi e quem não foi, não vai adiantar. Vai que o mais velho dá certo, o outro caiu por... Mas vai que o mais novo dá certo, que o outro empurrou. Olha que situação. Eu vou contar uma história. Como é que funciona o mundo espiritual? Pode ser? Diante das nossas atitudes estas. Vamos colocar numa cidade. Isso foi uma psicografia que eu recebi há muitos anos atrás. Eu estava trabalhando com um tema, eu precisava de uma referência, botar um recheio para ficar bom, porque o bolo é bonito, quando ele pode ser até ruim, mas se botar um enfeitezinho nele, fica bom, fica. E eu precisava. E por um acaso eu recebi essa psicografia há muitos anos, não antes de eu. Um casal morava numa cidade razoavelmente. Eu vou colocar o nome dele de Mané, pronto. Não tinha um nome, falou mais ou menos. Ao lado dele tinha uma casa, na segunda casa, então se vê vizinho da segunda terreno, um outro casal, da mesma idade, casaram ao mesmo tempo, mudaram para lá no mesmo tempo. Esse de cá teve 3 filhos, e esse de cá, o Tiãozinho.
Por incrível que pareça, assim que esse menino nasceu, o Tiãozinho, do lado de cá, num acidente de trabalho, o pai morreu. Ficou a viúva e o Tiãozinho. Como eles eram muito amigos, o menino, o Tiãozinho, praticamente ficou criado ali na casa dos companheirinhos, o chamado padrinho. E eles dando suporte, né, à viúva. Olha que coisa. Dando suporte à viúva. E ali o menino cresceu, normalmente a cidade feliz da vida. Completou os seus 18 anos, o Joãozinho. Ele trabalhava, a cidade era pequena e tinha uma indústria, né? Uma indústria fora do perímetro urbano, e que a turma da cidade, quase todo mundo trabalhava lá. De manhã ia de caminhão, que eles põem caminhão para o caralho, né? À tarde o segundo turno, à noite o terceiro turno. E o padrinho aqui, que fazia o papel de pai do Joãozinho, arrumou serviço para ele lá na empresa, porque lá ele exercia um cargo de chefia já de muitos anos. Uma alegria, né, gente? O menino Joãozinho foi para o serviço, 18 anos, 19, 20, naquelas festanças que tem nas quermesses da vizinhança, nas cidades vizinhas, enamorou-se por uma menina. E esse namoro transformou-se em noivado, marcaram o casamento. Joãozinho casou. Gente, foi uma festa para ele, porque o Joãozinho era como filho. Uma festa para a mãe, né, viúva, que nunca casou, passou a trabalhar, né, para sobrevivência e tal. Beleza. Quando ele casou, a vida passou, né? Naquele tempo eu acho que não tinha essa folga aqui. Não sei se tem hoje, cara, tem folga no serviço? Tem? Quando eu casei, digo, não, eu casei um dia, já fui para o serviço do outro, né? Era militar, o problema é seu. Beleza. Casou 3 dias, a dona de cá, a madrinha, tinha o hábito de varrer o terreiro todo santo dia de manhã. Levantava, fazia o café, o marido ia para o serviço, aí pegava a vassoura e com sujeira ou sem sujeira, hábito. Presta atenção que às vezes nós temos algum, hein? Fazia. Porém, no terceiro dia, estava em lua de mel ainda, ele tinha para o serviço, o menino, né, o Tiãozinho, 2 casas, para uma caminhonete na casa do Tiãozinho, que o Tiãozinho casou e morava na casa da mãe, a mãe era viúva. Então não mudou, ficou a mesma coisa, família. Paga uma caminhonete bacana. Aquele tempo era D20, né? Era um chique. Hoje é Hilux, é D20. Parou, bateu palmo, o rapaz bem vistoso. A moça saiu, e tal, como se fosse aquela coisa, foi lá, cumprimentou, e beijinho para cá, beijinho para lá, porque não tem esse modernismo, né? Eu não é do meu tempo, porque lá em casa era nada. Então a gente tem até medo de aproximar. Esse menino de hoje é todo, beijo para aquilo, beijinho no fosse. A madrinha olhou, casou ontem, que homem é esse? Entrou para dentro, vem! O cara entrou para dentro, 10 minutos, e lá vai daqui, vai dali, cheio de café, vai daqui, vai dali, 20 minutos, 25, o cara saiu naquela felicidade, os dois, e pá, caminhonete, ela... Meu Deus! A cabeça, gente, meu Deus! 3 dias depois, outro carrinho mais simples, uma caminhonetinha mais boa. Bateu o palco,
O senhor e tal, vai daqui, vai dali, vem cá, entra para dentro. Mas que mulherzinha danada. O cara entrou, ficou lá uns 20, 25 minutos, saiu. Avó, acho que sexta-feira. A avó, não. Vem sexta não. Meu marido vai estar de folga, ele está em casa. Vem no dia que eu não tiver. A madrinha lá. Gente, casou ontem. Casou ontem. Gente, quando a gente tem uma coisa engasgada e que a gente precisa contar e não pode contar, é difícil, né, gente? Eu falo sempre a todo mundo: não me conta um segredo e me peça, você não conta para ninguém. Que sacanagem! Se era segredo, ele me contou, eu não vou segurar essa bomba. Mas não vou mesmo. Eu vou contar eu vou desabafar pelo menos com o meu melhor amigo. Ele com o melhor amigo, outro melhor amigo, outro melhor amigo. Quando você pensar em a cidade inteira sabe que todo mundo é amigo. Ela ficou segurando aquela coisa no domingo, almoçando com o marido. Ela falou: mas bem, não tem jeito não, meu bem. O que foi? Não é de ver que a mulher do tiozinho. Que isso, mulher? Você está doida? Não, eu vi que esses olhos que a terra de comer. E ela com o segundo, ela disse que marcou encontro com ele para ele vir no dia que ele não tivesse. Mesmo tem que ser bem. Aí a conversa produziu, o marido ficou com aquela coisa na cabeça: pô, o Tião é meu filho, cara. Eu vou te contar. Lá no serviço, na hora do intervalo, o almoço chamou o Tião. Ô Tião, você conhece a mulher que você casou? Conheço, tio. Ana, gente boa, ladrinha, não sei o que. Sofia, olha, tem uma notícia ruim para te dar. A mulher não é que você está pensando, não. Você já casou, ó. Que isso, Pablo? Não, certeza, minha esposa viu, ela marcou encontro assim, sabe? Ele botou aquilo jeito, quando põe um trem na cabeça, né? É difícil. Estou falando é o pensamento. Sabe? Não pode maldade, não. Vai daqui, vai dali. Ele pensou, falou: bom, ela pediu para vir no outro dia, eu estou trabalhando, eu vou combinar na empresa, vou fingir que fui trabalhar e eu pego no prato. Assim ele fez. Combinou lá com padrinho, etc. Sempre ela levantava, fazia um café, ele ia para o serviço, ela voltava para dormir, né? Gente jovem gosta de dormir, não gosta mesmo. Eu ligo lá numa filha minha, 10 horas. Estou levantando agora, pai. Eu que sou velho aposentado, eu levanto 5 meses, 6 horas. Eu não sei para que isso. Quando eu trabalhava, era doidinho para dormir. Aposentei, não dou conta mais. Ô vida, né? Vamos lá. Ele escondeu, saiu, voltou, escondeu num lugar dentro da casa lá. Ela levantou, o telefone tocou. Ela falou: olha, só para confirmar, pode vir amanhã não, porque eu estou meio... Então, combinou o dia. Ele saiu mais tarde, aquela descuidou e apresentou-se lá. Você não foi trabalhar não? Não, porque estava passando mal lá, etc. Só que ele saiu de casa, foi num amigo, pediu uma arma emprestada. Naquele tempo, revólver era coisa comum das pessoas usarem, correto? Vamos mais para trás um pouco. Desde que minha avó falou: meu filho, você vai ver coisa. Beleza. Voltou uma arma, porque ele falou: olha, se o cara vir, eu mato o cara.
senão eu mato ela. Aí chegou, ela recebeu ele, mas meu bem, tinha feito pudim, casado de pouco, gente, um amor. E quis abraçar ele, não quis, a lágrima desceu, por que foi? Ele falou, não, eu tive uma contrariedade lá no serviço, mas já passou, eu pedia me dispensar, aquela coisa. Ela falou, não, mas eu estou preocupado com você, meu bem. Falei, não, deixa eu desfriar a cabeça. Entrou lá no fundo do quintal, tinha um terreno baldio lá no fundo, pegou o revólver, suicidou. A notícia correu. O baque, a família dele, a família dela, todo mundo envolvido. O que foi, gente? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Por quê? E vai daqui, vai dali. O marido do padrinho já sabia mais ou menos, e vai descobrir, foi conversar com a mulher, a esposa. Pois escuta, quem é os caras que estavam aí nessa casa? A fulana falou que de padrinho o da caminhonete lá, o rapaz, é o veterinário do meu gato. Eu casei, trouxe o gato para cá, o gato estranhou, porque gato estranha a casa, né? Ela ligou para ele vir cuidar do gato. Ele veio, fez a consulta, passou o remédio, ficou de voltar. E o outro, marceneiro. Um marceneiro que ela contratou porque ela queria dar para ele, de presente de aniversário, uma pancada de trabalho. Era daquele cara que gostava de fazer gambiarra em casa. Tem alguém que gosta de fazer gambiarra em casa? Eu adoro. Lá em casa eu tenho um povozinho. Mesmo que não preste, mas eu faço gambiarra. Né? Passar o tempo e gostava. E como ele não tinha, ela muito inteligente falou, eu vou dar uma pancada de presente para ele e fazer surpresa. Por isso que eu queria que ele não visse. O homem pensou, meu Deus, chegou para a esposa, disse, mulher, pelo amor de Deus, você vê o que você fez? Olha a tragédia. Ela falou, nossa, mas que eu me fulano está apressado, eu falei por falar. Aí a autora da história pergunta, de quem foi a culpa do suicídio? Alguém arrisca? Na outra casa que eu vi, isso já levantou para dar fofoqueira. Coitado. A cabeça poluída, né? Porque viu o outro lá, já pensou coisa. O suicídio. Falou que era. O suicida, da fofoqueira, do marido. A irmã disse, a culpa foi de todos. Todos. Ela, começando pela esposa, você nunca, não deve, em hipótese nenhuma, fazer nada escondido. Nós sempre estamos vigiados. Sempre somos vigiados pelas más línguas, entre aspas. Minha irmã veio morar aqui em casa no ano de 86, eu estava novinho, eu trabalhava lá no centro da cidade, né? Estava aposentado, tinha comprado uma motinha, fazia uns desenhos, e ela veio de Araguari para cá, foi morar lá em casa um tempo, até casar, de novo, porque ela estava contrariada com o rompimento do noivado, etc. E por incrível que pareça, minha irmã é loira. Loirinha, lá em casa todo mundo é bazé, ela nasceu loira. E eu levava ela de moto, saía do Sergipe Pereira, tá? Pegava Sergipe, ela estava na Quintas Line. Rapaz, não deu uma semana, eu desci, foi uma mulher lá em casa, que eu não sei da onde é, da minha parte, assim, foi uma Marlene assim, ei Marlene, toma cuidado com esse marido seu, todo dia está descendo com uma baita de uma loira na garupa. Mas eu não tem problema não, que ela é irmã dele, viu?
Gente, é assim. Então, o primeiro erro, ela viu que a outra estava lá. Fulana, é meu. Não arrisque a língua, fala mesmo, viu, gente? Primeiro erro. Segundo, a vizinha devia ter perguntado. Uai, eu ouvi assim, homem, quem que é? Já deduziu, já processou e já fechou a conta. Errou. Terceiro que errou, o marido foi acreditar num ponto de vista, sem averiguar, ele não poderia ter ido lá. Poderia, resolvia o problema, mas ele acreditou no ponto de vista da esposa. Gente do céu, é coisa nossa. No caso dele, do suicídio, ele errou 2 vezes. Uma, que se ele não tinha que arrumar arma nenhuma, ele tinha que voltar para casa. Mulher, eu fiquei sabendo quem que é esses infelizes, nós vamos resolver isso agora. Resolveram, mas não teve coragem de conversar, porque o veneno impediu. O segundo erro, tirar a vida. Gente, mesmo que fosse verdade, parte para outra. Parte para frente, mas viu, mulher, não deu certo, você cuida dessa vida, eu cuido da minha, e pronto. Não é propriedade. Não é porque casou que ela é sua ou dele. Nós somos irmãos. Aí ela finaliza: no mundo espiritual, este grupo, sim, né? Marido, esposa, mais ou menos sogra e o homem, 4. Tudo envolvido vão ter que reencarnar junto para se acertar essa besteira. Porque a lei divina não perdoa. Errou, meu filho. Lei de causa e efeito. É você que tem que consertar. O Chico sabia disso, fechando. Certa feita, diz que lá no grupo da pressa, né? Entrou uma pessoa embriagada, e quando recebeu aqueles fluidos bondosos, deu bom, e ele jogou o feijão que ele tinha comido tudo para fora, feijão com macarrão. Ele tem azedo. O Chico fala para o Eugênio, o Eurípides: vai lá e pega um balde de coisa e limpa para nós aí. O Eurípides, segundo contato, né, disse que o Eurípides fechou a cara, falou: eu tenho que obedecer. O Emmanuel falou: Chico, eu estou te entendendo, não. Esse trabalho é seu, você vai mandar para ele fazer, ele não está preparado, não. Se ele limpar isso aí, ele nunca mais entra no salão, com medo de outras circunstâncias. Chico veio para deixar, foi lá, pegou. Gente, é isso aí. Vamos mudar de hábito. Vamos ver aonde o hábito negativo está imperando em nós, porque ele acaba sendo no automatismo. E esse automatismo é que perigoso. Eu estou lá no Trabalhador da Luz Eterna há 23 anos. Todo dia eu ia por pessoas. Por quantas vezes, uns 3 anos, quando eu me via, eu estava parando o carro e a moto na porta do Obra de Silva, no automatismo. Esse é perigoso, porque a gente não percebe, e dentro dessa não percepção a gente pode incorrer num risco de construir uma tragédia, e depois da tragédia pronta nós temos que voltar para corrigir. Quer fazer nossa reforma íntima? Vamos começar por aí. Tem muitas coisas, né? Começando pelo passo. Primeiro passo é querer. Uma viagem de 100 quilômetros. O primeiro passo é importante, porque ele é a decisão. Se eu não der esse primeiro passo, nunca eu vou fazer essa viagem. Então, na reforma íntima, nós temos que tomar a atitude de fazermos uma
o primeiro passo. Cada um escolhe o caminho. E vamos devagar, viu? Porque esse vício, esse hábito, é milenário. E nós estamos hoje com dificuldade de nos espiritualizar. Muito obrigado. Jesus abençoe a todos.